Olá, reconhecedores! Eu sou o Felipe Moraes, diretamente dos estúdios da Crosshost, em mais um episódio do Reconheça Talks, junto com o Thiago Dantas. Opa, isso aí, Fê. E a edição do Reconheça Talk de hoje traz curiosidades assombrosas da cidade de São Paulo com um convidado mais do que especial. Campineiro, ponte pretano, advogado, compositor de sambas enredo e contador de histórias. É o Thiago de Souza. Um dos idealizadores do projeto O Que Te Assombra. Obrigado, Fê. Fala, Thiagão! Obrigado, Thiagão. Obrigado, Fê. Pô, prazer. Eu quero complementar o que vocês disseram, que nós somos também o que a gente tem medo, né? Nós somos também o que nós tememos. E foi uma das premissas desse projeto nosso, né? Eu tive um contato com a morte muito próximo, acho que todo mundo, né? No período da pandemia, e resolvi achar uma forma mais divertida de me conciliar com esse tema. Coincidentemente, estava lendo um livro do Gilberto Freire chamado Assombrações do Recife Velho, e resolvi encontrar as histórias da minha cidade com esse mesmo olhar, né? Porque o Gilberto ele trafega na ideia de que as histórias elas são costuradas nos mesmos pilares que erguem as cidades, especialmente as comunidades, nem tanto os recortes urbanos, pura e simplesmente, mas especialmente na construção das comunidades. E foi isso que a gente fez, primeiro em Campinas, levando as histórias que a gente encontrava no caminho para a internet, né? Em duas plataformas. Então a gente a gente pega essas histórias e converte elas em episódios como se fossem radionovelas. E depois a gente teve a ideia de falar, pô, será que seria muito legal levar a galera para ir nos lugares que a gente pesquisou, que a gente foi, enfim. Não tinha nenhum olhar turístico disso. Não tinha a menor ideia do que a gente estava fazendo. Era uma doideira, juntava todo mundo, ia de carro, assim, um comboio, um monte de carro, e entra no cemitério, não entende nada e tal. E aí a gente começou a entender a complexidade desse processo, também em Campinas. Depois a gente resolveu vir para cá, porque as histórias de São Paulo, embora elas fossem contadas, a gente percebeu que não existia um eixo que as explicasse. E quanto mais a gente aprofundava essas pesquisas, mais perto dessa explicação a gente se encontrou. Obviamente, eu estou falando nessa dimensão sobrenatural, né? Que eu gosto muito e que o brasileiro explora muito pouco, talvez por sermos no formato em que nos encontramos, depois de sermos colonizados, porque esse olhar existia na época quando os povos originários eles dominavam e controlavam, inclusive as narrativas, né, do nosso solo. Mas quando veio a colônia para cá, quando a gente se tornou colônia, a gente simplesmente agregou tudo que existia dos nossos colonizadores e apagamos esse olhar, que é um olhar que é replicado em todos os países que têm uma mitologia estabelecida, uma mitologia inclusive de criação, né? Cara, Thiago, eu tô tendo aqui uns calafrios e uma coisa... É o ar. É o ar, pode ser. Mas é uma coisa muito interessante que você falou, e aí inspirado, né, na literatura do Gilberto, que essa relação com a morte, ela faz parte da construção das cidades. Totalmente. Mas muitas pessoas têm dificuldade de conviver com a morte. Pra caramba. De conviver com esse mistério, né? É um tabu, na verdade. Falar de morte é um tabu. E aí, então, onde a gente se encontra com essa... Inclusive, esses passeios que a gente faz, alguns em cemitério, dando conta exatamente disso. Porque existem vários olhares para a morte, né? Eu já volto para São Paulo, mas, por exemplo, a experiência que a gente tem tido em Campinas agora, que quem sabe a gente não consegue trazer para cá, muito mais do que o estudo tumular, acessar essa outra dimensão da morte. Que é de quê? De que as biografias mantêm as pessoas vivas. As lembranças, aquele filminho da Disney que é maravilhoso, que é A Vida é uma Festa, dá conta disso. O Dia dos Mortos no México, por exemplo, que você citou, lembra disso. É um dia de lembrar das pessoas que já foram mantendo-as vivas. Exatamente. Nessa outra dimensão. Na dimensão de suas próprias biografias, das experiências afetivas, em todos esses outros olhares.
E o cemitério nos dá essa condição. Quando a gente lê a placa, por exemplo, no cemitério quando a gente faz o Reconheça o que te assombra, a gente vai no cemitério da Consolação e eu leio a placa do Luiz Gama, eu vejo que ele está vivo na história. O corpo está lá, morto, sepultado, mas ele está vivo. O jeito da gente continuar ou é pela transmissão do DNA, tendo filhos, Sim. ou tendo alguém que lembre da gente como história. E então passa por isso. Então a morte, na verdade, essa ideia, e talvez seja uma ideia ocidental cristã, essa de acreditar todo o resultado da sua vida a uma divindade, né? E aí eu não quero entrar aqui, pelo amor de Deus, no contestar a religião de cada um. Estou falando só que nós aculturamos a relação religiosa com todo o resto da nossa vida e abandonamos todas as outras referências para explicar esse fenômeno, que é um fenômeno inevitável. Sim. Né? Então, o lance de São Paulo, a gente veio para cá e fez o quê? Bom, onde estão as histórias de assombração de São Paulo? De 10 histórias de assombração de São Paulo, 11 partem do Anhangabaú ou de suas imediações. Beleza, por que do Anhangabaú? O que era o Anhangabaú? O Anhangabaú é o rio do espírito velho, o rio do espírito mau, o rio da face do demônio. Porra, que legal, mas e aí? E aí a gente volta um pouquinho lá para o pátio do colégio. No colégio evangelista encontra o Anchieta, que era um dramaturgo, e que quando ele chegou aqui, ele explica. Ele começa a utilizar, para cumprir sua missão de evangelizar, ele começa a criar peças com recortes do evangelho, só que para ser acessível, para ser compreensível pelos povos originários, ele insere personagens da mitologia indígena. Nesse processo ele coloca como Deus Tupã e coloca como o capeta, diabo, o Anhangá. Só que o Anhangá, se você avançar um pouquinho mais na mitologia indígena, claro, tem várias origens, tem vários segmentos, né? Mas a maioria delas dá conta de que Yurupari é o diabo e não Anhangá. Anhangá é um cara que é cultuado, é uma entidade cultuada em várias outras culturas indígenas, porque aqui o Anhangá ele é tido como um capeta para os povos originários, né? Para o pessoal que estava aqui. Por quê? E aí a gente achou uma história que talvez explique isso, que é a em um dia, o Anhangá, que faz o papel de mediador da floresta, um caçador muito eficiente, ele empreende perseguição contra uma veada, contra tipo a mãe do Bambi, e ele percebe que se o caçador consegue caçar a mãe, o filhote não cresce. Isso eu estou falando tudo, a gente sugere essa ideia. Sim. Essa história é uma história contada, essa história existe. Mas eu imagino que o Anhangá, com seu sentido aranha de manter o equilíbrio na floresta, ele, ao caçar a veada, o filhote não vai ter nenhuma chance de sobrevivência, ele não vai crescer, não vai se tornar um semeador da floresta, não vai se reproduzir, e isso acarretaria um desequilíbrio inevitável para aquela espécie e para a própria floresta. Sim. O Anhangá considerava o humano parte da floresta. Ele era tão importante quanto o veado, quanto o macaco, quanto a cobra. Então, ele geraria um desequilíbrio. O que o Anhangá faz? Que ele tem o poder de enlouquecer as pessoas. Esse é um dos superpoderes dele. Ele faz o caçador caçar a própria mãe. Ele mata a própria mãe, achando que está caçando a veada. A hora que ele volta à sanidade, ele percebe o que fez, volta para a tribo e fala: gente, o Anhangá me fez matar minha mãe. Ele não é um cara legal. Lembra que ele era legal? Não é mais legal. Então contam para o Anchieta exatamente isso. O pátio do colégio, ele divide São Paulo, o Tamanduateí, Anhangabaú. O Anhangabaú, ele ganhou esse estigma demonizado, não porque os índios diziam que ali era a região do Anhangá, e muito por conta dessa ideia que, imagina, se os jesuítas, se o Anchieta estava aqui para evangelizar, para educar, né? Eu falo entre aspas porque veio apresentar uma nova cultura, uma nova religião para as pessoas aqui que tinham culturas e tinham religiões próprias. Né? Então, ele veio aqui para isso. Essa é uma ideia
que se estabelece na cidade de São Paulo e, a partir de então, o Vale do Anhangabaú vira um lugar demonizado. Sim. Então, vamos lá. Eu falei algumas tribos fazem o quê? Quando morria alguém aqui, eles cercavam de tochas com fogo para manter o corpo aquecido. O Anhangá não gosta de fogo e mantinha o corpo aquecido. Faziam oferendas para o Anhangá numa distância segura para aquela pessoa que morrer ter tempo de subir. Se eles não fizessem isso, o Anhangá perceberia que o cara estava morto, ia lá, sugaria, comeria, se alimentaria da energia dele, mantendo ele, então, sem força para subir para o Guajupiá, que é o paraíso indígena. Então, todo lugar que o Anhangá tem como território é assombrado porque ele se alimenta da energia das almas. Isso tudo eu não estou inventando, isso tudo é mitologia indígena. Sim. Então, isso tudo aconteceu em São Paulo. Porra, cara, muito antes. Eu vou pegar o gancho antes de você, antes da gente tratar aqui cada parte do item. Eu já fiz esse passeio, esse itinerário diversas vezes. Você contou uma parte importante da sua vida que deu-se a criação do projeto, né? Que foi uma experiência quase morte, né? Uma experiência com a morte. Convívio, né? Com ela, porque e assim, medo é controle, né? Sim. Medo é controle. Sim. O Estado gosta de controlar a gente a partir do medo. O marido gosta de controlar a partir do medo. A esposa gosta de controlar. A gente se sabe que a pessoa tem medo de alguma coisa, a gente joga com o medo. Sim. E aí, quando você começou a fazer o passeio na cidade de Campinas, né? Tem muitas descobertas aí, viu, gente? Foi graças ao Thiago que eu descobri que Campinas era bem maior do que São Paulo antigamente, né? Era para ser a capital do estado. E o Thiago começa a fazer esses passeios em alguns locais que tem esse cunho de assombrado, e vai para o cemitério, e a gente sabe, né, que assim, eu costumo falar, né, quando eu converso sobre esses assuntos muito filosóficos, né, a morte ela é uma passagem, né, é igual à natureza, nada se perde, tudo se transforma. E você teve que lidar com muita gente que viu esse passeio, não só de uma forma de entretenimento, mas você também deve ter visto muita gente que você trouxe reflexões que fez a pessoa pensar e falar de uma outra maneira. O começo todo mundo achava que eu ia assustar em algum momento. Achava que era ia ter isso que eu ia falar. Noites do terror. Porque vem no primeiro momento, eu reconheço o que te assombra, vai ter ali... O que te assombra é uma reflexão, exatamente. É uma provocação. O que te assombra mesmo? Então a gente conta a história do Chaguinhas, depois a gente vai lá e explica agora que chega a liberdade. Mas o cara que estava lutando pelos seus direitos trabalhistas, o cara que conseguiu ter a coragem de enfrentar o status quo num período pré-independência, quer dizer, havia o recrudescimento da coroa portuguesa, eles estavam mais violentos, porque estava pré-independência. O cara teve a coragem de fazer tudo isso, foi enforcado, não sei o quê, e aparece, de fato, a registro da aparição dele, da assombração dele lá na Liberdade. E tem uma história parecida lá em Campinas também. Tem do Elesbão. Sim. O que te apavora? O que te assombra? Aí tudo que ele passou, as 3 vezes que tentaram enforcar ele, terem ignorado a possibilidade de um milagre, porque, tentaram enforcar o cara 3 vezes. Você ignora tudo. Ou o fato de aparecer o espírito dele de vez em quando. Então, o que te assombra, e aí é um distanciamento que a gente gosta de ter, por exemplo, quando alguém fala assim, isso aí é lenda urbana. Eu não gosto da expressão lenda urbana, pessoalmente. Porque eu acho que ela distancia tudo que é realidade daquela história para tentar explicar, para tentar falar, tudo bem, não liga para isso não, porque isso aí é só uma lenda. Sim. Tira, não se preocupa. Sim. É lenda. Eu acho que é importante quando o Thiago fala, principalmente quando ele traz uma parte do vocabulário que é importante para a gente entender o tamanho daquilo que a gente está tratando. Então, ele falou mitologia indígena, a gente tem por costume, a gente ficou aprendendo a falar folclore indígena, e a palavra, né, ela tem como origem inglesa, né, contos populares. E é diminuir muito uma cultura quando a gente traz como conto popular, né? A mitologia, né, o logia no final, ele vai tratar como ciência, como algo que tem começo, meio e fim, que tem importância, tem deidades, divindades, etc. Nesse momento, assim, você falou que o pessoal tinha medo de você assombrar o pessoal, né? Cara, mas em que momento que você começou a perceber que as pessoas vinham até você e falavam, me fez pensar melhor sobre essas questões? Lá, mesmo em Campinas, assim, não sei se a transformação foi a partir de lá ou só em São Paulo você começou a perceber que as pessoas eram mais reflexivas? Na verdade, assim,
Desde o começo, eu achava que era isso. Que tinha que ser uma coisa a mais. Primeiro, a gente faz qualquer horário. Eu posso ir de manhã e eu acho que não muda nada o que a gente conta ser mais apavorante ou menos por ser de manhã. E a gente sabe que vai gente pra caramba e sai com a mesma sensação. Porque a parte mais forte, eu acho mais potente, é a hora que a gente vai pra Capela dos Aflitos e escuta o que era o bairro da Liberdade. Sim. Que era o Sul da Sé. Aquilo tem uma potência enorme, aquilo. E aí eu acho que tem assim, no percurso, a gente começa a perceber uma mudança no quê? Que você estabelece uma relação de identidade com a cidade, uma ideia de reconhecer ou redescobrir ou descobrir ou então conhecer. Mas o lance do reconhecer é interessante porque muitas vezes aquilo sempre passou de forma desapercebida para você. Sim. Você passa na frente do monumento, você passa no bairro, você vê uma igrejinha no canto, você não tem ideia do que aquilo tinha sido. Pô, Sim. o cemitério dos Aflitos, cara, era um cemitério que ia até 23 de maio. Mais de 30 mil, sei lá quantas mil pessoas enterradas. E a cidade cresceu em cima daquilo. Saiu meia dúzia de ossada de lá, levaram para o cemitério da Consolação, mas a cidade está em cima da nossa ancestralidade inteira. Sim. Então, como é que quando você conta isso para alguém, fala, pô, cara, eu tô pisando em Tá. O cara construiu aquela loja de capa de celular em cima de um cemitério. Isso foi. Eu tive num dos primeiros passeios, né? Quando você chega lá, né, na igreja, todo mundo fala, nossa, que igreja bonitinha, escondida. Quando você traz a história... É um monumento, cara. A pessoa fica impactada. E aí, eu já vi muitas vezes as pessoas olhando pro chão e falei, eita, aqui... Cara, aqui a Rua dos Aflitos é a alameda de um cemitério. Sim. Que tem a capela de um cemitério. Você entra num cemitério, tem uma capela. Muitos cemitérios, por terem sido cemitérios católicos, lembrando que cemitério era lugar de enterrar pobre, nunca foi lugar de enterrar rico. Rico era enterrado dentro de igreja. Então, cara, a Rua dos Aflitos é uma alameda de cemitério. Ainda é. Não mudou. Então, reconhecer isso, muda, cara, até do cara jogar um lixo ou jogar um papel no chão. Perfeito. Então, você acha que as histórias isoladamente, elas não vão ter a mesma força quando você traz essa característica do patrimônio, né? Porra! Fê, a gente pega... O que é o passeio? E eu sou roteirista também. Sim. Então, o que é o nosso passeio aqui em São Paulo? Que é o que eu tento fazer em todo lugar. Por favor. Mas em São Paulo, o que a gente quer fazer? A gente conta num arco maior narrativo, a gente tenta sair da São Paulo indígena, contando a história do Anhangá como uma entidade, e uma entidade que se descontrolou também, que também é uma crítica do consumo ou da evolução da cidade, porque o Anhangá era um mediador. E aí o que aconteceu? Aqui perto aqui perto mesmo da Vila Mariana, montaram um dos primeiros matadouros da cidade. E todo o dejeto era jogado no Anhangabaú, nas margens do Anhangabaú. Então, a gente, nessa dimensão que a gente sugere caminhar, que as pessoas caminhem, a gente imagina um Anhangá se alimentando, porque ele gosta de comer energia de alma, ele comendo a energia, a angústia, uma oferta desenfreada de alimento para ele vira um obeso mórbido, um preguiçoso, e a cidade onde ele deveria cuidar, aquela mata que ele deveria cuidar, ele para de cuidar para ficar se alimentando o tempo inteiro. E aí a cidade cresce desenfreadamente. Sim. Então a brincadeira toda do Anhangá, até a gente tem no outro projeto, que eu não sei se a gente pode falar aqui, aquele outro projeto, é exatamente a busca de conciliação com esse cara. Como a gente faz para ele voltar a equilibrar essa selva de pedra? Óbvio, eu estou sugerindo um caminho numa outra dimensão. Não estou falando... Acredite no que você quiser. Aí eu deixo... Pode acreditar também que é o Anhangá, que a gente precisa conciliar. Sim. Mas acredite nisso. Eu acho que vai além, né, Tiago? É esse reconhecer e se conciliar com a cidade, que é a nossa cidade, cara. Exatamente. Porque você traz um storytelling tão importante e conectado com o turismo, que aí eu quero ouvir até o Fê nessa junção aí do reconheça o que te assombra como uma experiência guiada de turismo, mas com esse viés, porque, de novo, né, a gente vinha conversando, a gente falou sobre passeios que são boring, que são chatos, que as pessoas deixam de fazer porque não tem uma conexão com aquilo. E aí você traz aí
elementos que hoje a gente tem lugares no mundo inteiro que falam sobre o turismo assombroso, mas não caricato. Não caricato, mas sim um turismo que traz, de fato, uma base histórica, cultural. Então, só pro lance lá que eu falei. Então, a gente sai de São Paulo indígena falando do Anhangá. Sim. Primeiro ponto é o Teatro Municipal, que tem história de assombração. Inevitavelmente, a gente se depara com a arte em São Paulo, que é uma das marcas da cidade. Sim. Depois, a gente vai até o Prédio dos Correios, um prédio que vai fazer 100 anos esse ano. Sim. O Prédio dos Correios, a gente diz que existe a ideia de entrega e recepção de mensagem. Correio é entregar e levar. São Paulo é um eixo inevitável de network, por exemplo. Aí a gente vai para o Martinelli, falar das assombrações do Martinelli. Estou falando todo lugar que tem assombração, hein? Tá. A gente vai para o Martinelli. A gente vai falar do arrojo arquitetônico de São Paulo. Sim. A partir do Martinelli. Primeiro, arranha-céu da cidade. Tá. Depois a gente vai falar Depois a gente passa pelo Anhangabaú inteiro, no rio, que é um rio que está hoje encanado, que se tenta encanar, na verdade. Porque a gente fala, você tenta controlar o Anhangabaú, choveu 20 minutos, inunda tudo, porque a gente não controla a força da natureza. Tem essa mensagem. A gente vai até o Joelma, o ex-Joelma, que é um marco na legislação de enfrentamento de incêndio. São Paulo aprendeu com seus traumas. Sim. São Paulo mudou a realidade do Brasil a partir de sua tragédia. Todo mundo que entra num prédio, num edifício, para trabalhar, para morar, em qualquer lugar do país, se favorece da tragédia do Joelma, porque é a partir dele que houve o implemento de uma legislação de enfrentamento de incêndio. Não existia nem porta corta-fogo. Depois a gente vai depois a gente olha para isso tudo na Praça Vladimir Herzog. Não precisa falar mais nada. Que a gente faz uma parada que enfrenta o maior terror de uma democracia, que é um cara que é vítima da ditadura. A gente olha para frente, tem a Câmara Municipal, onde houve vários fatos sobrenaturais e que esses fatos motivaram uma auditoria espiritual. A história de assombração movimenta a primeira casa legislativa do Brasil. Primeira Câmara dos Vereadores do Brasil não estava lá, não era o Palácio Anchieta, mas a primeira Câmara de Vereadores do Brasil era de São Paulo. Então, a gente conta uma história de um vereador que teve uma experiência sobrenatural na casa legislativa, na Câmara dos Vereadores, e que mobilizou o presidente da casa, chamando a Federação Brasileira dos Espíritas para ir lá fazer uma auditoria, porque o cara passou. As assombrações mobilizaram a burocracia da maior cidade, da terceira maior cidade, terceira maior cidade do mundo? Não. Talvez. Uma das. Não, é engraçado que a Federação Espírita fica na rua. É só através... Os caras levaram, o cara parou, traz a Federação Espírita para a Câmara dos Vereadores. A primeira Câmara dos Vereadores do Brasil. Depois a gente vai até a casa da Dona Yayá. Casa da Dona Yayá, que foi uma mulher pra gente. Eu falo que é um passeio enviesado, tem opinião, não é só... A gente faz uma interpretação das coisas a partir do que a gente acredita, a partir das nossas experiências. Uma mulher que foi enlouquecida, segundo consta. Perdeu tudo, milionária, não teve gestão da sua vida, ficou presa 40 anos dentro de uma casa, segundo a minha opinião, a nossa opinião, do Que Te Assombra. Ficou presa porque ela não podia nem ter o direito de se matar, que ela tentou, internaram ela. A mulher foi presa 40 anos dentro de um hospital psiquiátrico particular, não podia ir no banheiro, que tinha olho mágico, o cara não podia fazer nada com a privacidade. Então a gente fala disso, do controle do homem, porque se fosse um homem, jamais teria gente controlando desse jeito, um único herdeiro. Jamais. A gente chegou a conversar disso, né, para o pessoal que está antenado nas terminologias que tratam, né, sobre... a questão do patriarcado, do machismo estrutural, é um caso mais conhecido de gaslighting que a gente tem, assim. Fê, se eu falo essas duas palavras, muita gente... Eu vou apanhar dos dois lados. Eu vou apanhar das mulheres e falar, o que esse homem tá falando de patriarcado? E se eu for falar, olha aí o mimimi dele. Então, tá com mimimi. A gente apanha dos dois. Sim. Então eu tenho que contar a história da Danaé e provoco. O que você acha? Sim. Você acha que foi? Você acha que não é? Você acha que seria? Você acha que teria uma guerra de curadores se ela fosse pobre? Para todo mundo cuidar
da sua sanidade mental? Não teria, né? Sim. Então, e, Thiago, quando você chega no Joelma, a Câmara Municipal, né? A gente chega num momento mais contemporâneo do que a gente tem no passeio. E aí a gente sobe, indo em direção à Saracura, né? Que é ali onde está Bela Vista. E tudo isso foi os seus estudos que trouxeram essa subida do Anhangabaú. Ou não? Existe esse percurso mesmo que você crê que seja importante para o passeio? Eu acho que... Eu considero assim, o entorno do Anhangabaú o Anhangabaú, assim. Na verdade, não é o bairro, mas para mim essa transição... E aí veio uma outra coisa, que foi uma experiência que a gente teve em Campinas. A gente não queria usar veículo. É importante andar a pé na cidade. Uhum. Sim. É importante sentir o cheiro das coisas. É importante ver que tem morador de rua, em situação de rua, vulnerabilidade. Tudo isso toca a gente no caminho. Sim. Não é... A gente brinca aqui lá do lado da... Não sei se devia falar isso. Lá do lado da estátua do Carlos Gomes tem um cocô lá, que é nosso amigo. Ele sempre tá esperando a gente lá. É o mesmo cocô, tá lá. Só se chove, ele não dá. Mas, gente, tudo bem, cara. É assim. Lá é um lugar... Sabe por quê? O centro é um lugar de acolhida, cara. É mais fácil pro cara arrumar comida no centro do que ele se tocar em algum lugar. Por isso que eles estão lá. As pessoas precisam ver isso. As pessoas não são invisíveis. Ninguém morre, ninguém é assaltado. Nunca aconteceu nada com a gente. Nada. A gente fala sobre as questões do safari urbano, que a gente até citou, sobre como a cidade ela é percebida e como ela acaba fica transparente quando tem muita gente andando. Então, se tem muita demanda, há uma necessidade de melhoria nos locais. Exatamente. Eu acho, por isso a importância do movimento existir, principalmente com muitas pessoas. É importante salientar que a gente, toda vez que fala de guiamento turístico, experiência e etc., todo mundo tem no seu imaginário 20, 30 pessoas no máximo, né? Quantas pessoas que a gente está falando? Thiago? Bastante, né? 150, sei lá. Gente pra burra. Parece saída de estádio, né? A gente tá andando assim, vira, faz uma curva. Nossa, não para de gente, é engraçado. Você sente essa responsabilidade de estar... Eu vou cometer aqui não sei se o Thiago gosta, mas pastorear essas pessoas, 150 pessoas... Eu não acho que é pastorear. Na verdade, assim, eu quero reproduzir com elas o que a gente teve, porque foi exatamente isso que eu fiz. A primeira vez que fui fazer todas as pesquisas, eu fui em todos os lugares. Por exemplo, a história do Correio, sabe? As histórias que eu conto do Correio, é porque eu fui no Correio e conversei com um funcionário, principalmente com um funcionário terceirizado, porque o cara não tem tanto medo. Os funcionários têm medo de contar dessas experiências. Sim. Pelo estigma que tem aí, uma história de assombração. Você fala, não, o cara tá falando que eu tô ficando louco, vão falar que eu tô não sei o quê. Então, o pessoal não conta. Mas eu falo, pô... E eu tenho gravado os papos que eu tive com a galera. Então é super legal isso. Escuto eles. O processo de contar e de ouvir história é muito gostoso. E cria ponte afetiva. Toda vez que a gente termina um negócio... Pô, eu lembro assim, a Débora Freitas, por exemplo, que é da CBN que foi. CBN São Paulo. Ela me falou, poxa, eu lembro da minha mãe contando a história, não sei quem, da minha família, que minha família tinha uma assombração. Você lembra de pessoas que se dedicaram a te contar a história. Então, é um processo muito legal esse. Você lembra de muita coisa, você lembra da sua infância, você lembra de momentos de família, momentos que a gente não vive mais. Sim. A gente não senta para jantar mais. A gente não, cada um come num horário em casa, cada um faz uma... fazer o quê? Contingência da vida. Mas, então, esse assunto das assombrações, para mim, ele é tão rico. Por tudo isso, é lógico. Tem a memória, tem a questão urbanística, tem o lance de caminhar, que é de mobilidade urbana, que é um desafio das cidades. Sim. Que é um desafio de todo mundo hoje. Como que você democratiza a circulação das pessoas? Tá caro pra caramba combustível, passagem tá cara. Precisa melhorar, esses modais precisam melhorar para as pessoas conseguirem andar a pé, andar de bicicleta. É uma solução para o mundo, não é? Então, pô, agora eu vou entrar um pouco na seara de vocês. Pô, fazer turismo a pé custa nada, barato pra caramba, de graça. A gente faz de graça a todo mundo. Vocês fazem com a gente. A gente faz de graça. A gente leva as pessoas para conhecer a cidade delas de graça. E é importante falar, né, nesse momento desse grande contingente de pessoas participando desse roteiro, dessa caminhada, é que, além desse storytelling, anfitriões do Reconheça acompanham o time e vão trazendo essas conexões turísticas do lugar.
Porque eu acho que você trouxe, Thiago, muitas coisas muito relevantes. No sentido da assombração, que é o foco, para a gente reconhecer isso que te assombra de uma outra forma, mas também um convite para a vida na cidade, para a vida no centro da cidade, para essa caminhada e para você ouvir, ver e sentir essas vulnerabilidades, esses movimentos paralelos. Esse cenário. Perceber que é a cidade para a qual você vive e da qual precisa de você também para trazer essa vida. E sabe o que é um negócio muito louco, que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem? É que, assim, o cotidiano não para. O que tá na estátua, que eu conto a história do Carlos Gomes, que é um fantasma de Campinas e não sei o quê, a cidade continua indo. A vida continua acontecendo. O cara tá passando do lado, indo comprar pão, e você tá contando a história do Carlos Gomes, que é um fantasma, cara que morreu em 1896 e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acho isso muito legal. Ninguém para. Sim. Ninguém precisa parar. Tudo tá acontecendo. E tudo acontece ao mesmo tempo. Isso é muito legal. E São Paulo é demais por causa disso. Né? São Paulo é impressionante. E assim, Thiago, o mais legal, que a gente está falando de problemas. Você deu alguns problemas que a gente tem de questão pública, né? Seja por as questões da higiene pública que a gente tem nas ruas, as questões da segurança pública, que muitas vezes passa na cabeça das pessoas que um centro que ele é frágil, né, nesse tipo de movimento. E aí a gente traz um tema assombrado, a gente traz morte, assombração e etc. E parece que tem um peso que é próprio só para adulto ver. E a gente vê muitas famílias um monte. Não, toda a formatação de família, que eu acho bonito. Sim. Tem homem com homem, mulher com mulher, avó com neto, avô com a neta, pai com filho. A coisa mais bonita que tem, cara. Mais democrática, plural. Puta, eu acho demais. Só pra lembrar que tem alívio cômico. Eu vou dar um spoiler, depois o Thiago briga comigo. Vai gastar minhas piadas, hein, cara? Um alívio cômico. A parte que eu mais gosto é do Carlos Gomes, assim... Pé da vida, que ele enterraram o piano junto com ele e ele ficou bem pé da vida, assim. Enterraram ele, trouxeram ele de Belém do Pará. De Belém do Pará, isso. Trouxeram de Belém do Pará e não queria ter voltado para São Paulo. Ele saiu mal de Campinas. Não queria voltar, ele ficou puto. Enterraram ele, ele virou um fantasma. Ô, louco. E dentro dessa mesma perspectiva de situações engraçadas, divertidas, você deve ter vivido várias, né? Várias. Nesse contexto aí. Traz alguma... Pô, assim, é trágico, cara. Vou contar uma coisa totalmente politicamente incorreto. Mas a gente tava na frente do Joelma, aí chega um tiozão, assim, bêbado pra cá. É curso de bombeiro? Porra, cara. Porra, cara, como é que eu vou te falar? Deixa eu pensar como é que eu respondo. Olhar pro Joel, olhar aquela puta tragédia. E todo mundo ri, cara. Assim, é impossível não rir. É uma tristeza. Sim. Essa foi demais, assim. Eu não esqueci dessa. Cara, tiozão, nossa, ruim, coitado. É curso de bombeiro? Não, é muito curioso que, assim, no começo eu também achei graça, porque essas pessoas, parece que elas não são muito participantes da vida diária, assim, das pessoas. E aí, quando a gente passou na Praça Vladimir Herzog ali, tinha alguns pedintes, pessoas que estão em situação de moradia de rua, e é muito curioso que todo mundo... O que é? O que é isso? Aí, de repente, todo mundo quieto, ouvindo, muito participando. Louco. Nossa, e participando assim numa boa. Nunca pediria pro cara sair. Nunca. Jamais. Fica aí, cara, escuta com a gente. Participa com a gente. Tem cara que às vezes anda, eles cansam, porque é uma caminhada. Sim. O cara vai junto, cara. Tá lá, vou junto. Escutei, gostei da história. O cara fica junto. E assessor de reconheça. Pô, um negócio que é muito maluco, por exemplo, quando a gente vai na Capela dos Aflitos. Eu ia chegar nisso, porque o cara fala assim, pô, a Liberdade é um bairro preto, cara. Não é um bairro oriental. Eu não acredito. O roteiro, né? O passeio, ele é tão... Para mim, ele chega a ser tão absurdo de fenômeno que quando a gente chega na Liberdade, a gente sabe de tantas provocações que tem a Liberdade, né? Lanternas, lojas, tenho vontade de cortar todas as lanternas. Com aqueles postes eu queria arrebentar tudo. E aí... Não pode falar isso, né? Não. Desculpa. Perdão. E aí a gente chega em tudo aquilo e quando a gente pensa em família, né? Você fala assim, a criançada vai pegar os pais e vai largar todo mundo aqui.
e se mantém o número das pessoas. Imagina, cara, você é tudo impactado. Por que você acha isso? De verdade. Porque essa é a ideia, cara, de reconhecimento, de descobrir que é outra coisa. Descobrir que é outra coisa importante, cara. É muito importante. É muito importante. E ainda Tudo mais bem que dentro... Pode falar, desculpa. Ainda mais dentro desse pertencimento que você falou, de reconhecer uma história de uma pessoa que teve todo o seu... Cara, a sua representatividade. Bairro da Liberdade chama Liberdade por causa do Chaguinhas. Ninguém sabe, cara. Sim. E a versão oficial qual é? É que era por causa da independência. Por quê? A ideia de apagamento, que todo mundo acha que é um exagero, é a pura verdade. O cara pega o Largo do Pelourinho e rebatiza de Largo 7 de Setembro. Você fala, não, peraí, eu vou dar uma... Porra, é mó chato, né? Ficar lembrando que a gente era escravagista, né? Que a gente construiu nossa cidade em cima do esforço de escravo. Os brancos, pô, ficar lembrando toda hora da escravidão. Precisa lembrar, cara. Precisa lembrar. Sim. E se o Brasil não tem passado, a gente não tem memória. Vamos encontrar o passado? Tem, vamos com lá encontrar? certeza. Você tá afim? É tão particular isso que num dos passeios a gente pegou um dia que inauguraram a estátua da Madrinha Eunice. Da Maria Eunice. Madrinha Eunice. Madrinha Eunice. Quem é Madrinha Eunice? Maria Eunice é a fundadora da Lava Pés, que hoje ainda é a escola mais antiga em atividade de São Paulo, que é ali do Cambuci, que era... Escola de do samba. Lava Pés, escola de samba, Fala escola já tá... O pessoal... Internalizado. Para eles Eu tava entenderem que tentando aqui, o samba paulistano nasce ali, né? nasce Na ali, Liberdade. cara, ali perto. Fica muito na cabeça das pessoas que é Zona Leste, a Zona Norte, mas foi ali. Liberdade ali. também. Vai, os cordões, Barra Funda. Sim. Barra Funda, Bexiga. Então, acho que é isso. É meio assustador, cara, falar de repente que a Liberdade não é um bairro oriental. Sim. É também oriental. Sim. Que chama Liberdade porque era o que o povo gritava depois que começou a estourar a corda do Chaguinhas, quando tentavam enforcá-lo. Sim. Por isso que chama Liberdade. Eu olho muito para essa parte do roteiro como eu sempre olhei como uma parte final. E aí eu vou te explicar, porque eu acho que chega nessa rota que você construiu, dos indígenas até o nosso povo preto, que constrói essa cidade, e aí dá o final, para a pessoa sentir, mastigar, né? Falar, puta, botei para dentro. E aí tem essa parada, né? Que a gente faz ali na igreja, na capela, que seja, e a gente pega um metrô. Legal, né? Para onde que a O gente cemitério pega da Consolação. Porque foi o cemitério que sucedeu o cemitério dos Aflitos. Então tem um outro olhar que é o quê? O cemitério dos Aflitos era um cemitério de pessoas rejeitadas pela sociedade. Era um problema sanitário enterrar em qualquer lugar tanta gente. Tinha gente que morria pra caramba aqui. Sim. Né? Por N motivos. Sim. Então, a forca ficava em cima, onde é a Estação Liberdade. Casa de Câmara e Cadeia, onde é o João Mendes, Fórum João Mendes. Sim. Na frente ficava o Largo do Pelourinho e esse era o centro de São Paulo, que não era centro, era periferia. Era o sul da Sé. Era o sul da Sé. Então você tem um triângulo que era esse o rolê, cara, de quem era oprimido na cidade. Opressão total. E quando que Opressão começa a total. chegar esse movimento na Liberdade? Essa Qual mudança, essa transformação dos japoneses, dos orientais? Nos anos 70 agora. Porque teve uma visita do imperador, no final dos anos 60, teve uma visita do imperador japonês em São Paulo. Tiveram a ideia, os governantes, agora eu não vou acertar quais deles, mas eles tiveram a ideia de transformar a Liberdade num tipo de Chinatown. Por quê? Nas ruas ali para baixo, porque houve dois momentos, né? Todo mundo tentou substituir a mão de obra escrava sem ser escravo. E fracassaram de forma... Como é que fala? Fracassei miseravelmente. Miseravelmente. Isso. Fracassaram miseravelmente, porque o que os caras faziam com as pessoas escravizadas era impossível reproduzir com outras pessoas. E os últimos que eles tentaram fazer isso foram com os orientais. E aí o que aconteceu? Os orientais começaram a vir para a parte baixa da Liberdade, morar lá, tudo bem. E aí quando veio acho que era o Hirohito já, o primeiro dos Hirohitos lá. Se eu falar alguma besteira, desculpa, eu não sou historiador, meu compromisso é com assombração. Tá. Então, mas o imperador japonês veio para cá e aí resolveram fazer o quê? Transformar
a liberdade num tipo de Chinatown nova-iorquina, Chinatown da China, que seria mais com esse olhar oriental, mas japonês. Sim. E foi isso. Então, em 1970, a gente tá falando uma coisa super atual, assim, né? Na dimensão de São Paulo. E aí, mais um movimento também desse de apagar um pouco Totalmente. também Era a história, né? Mudaram o nome da estação Liberdade, que tinha um significado forte para Liberdade Japão. Não precisa, cara. Tá tudo bem ser dos orientais também, mas lembra que era de preto, que era dos negros, que era dos povos originários. Sim. Não tem problema. Sim. Então, assim, o arco nosso do passeio é lembrar, a partir de tudo isso que a gente falou, da arte, da vocação de São Paulo de ser um lugar de comunicação, né? Dos Correios, de arquitetura, de implementação de novidades legislativas, da primeira casa legislativa, tudo isso para dizer o quê? No arco maior era indígena e era negro. A partir disso tudo. E é muito louca essa conexão e a diversidade que a cidade tem, né? Porque de 40 anos, 50 anos para cá, ela se modifica e se torna uma potência do turismo atual. Porque você chega lá, até mesmo nos nossos passeios, que é uma pausa ali, né? Para um almoço e tal. Ali você tem uma diversidade grande de consumo, de alimentação, de lugares também turísticos mais contemporâneos, que é essa conexão que o Felipe trouxe. Vai subindo e vai se transformando. Isso aí. Não, tem muita provocação ao longo do caminho. Você passa ali no meio da Condessa de São Joaquim, você vê a Vila Itororó assim de longe. Você vê algumas vilas pós-portuguesas, né, que a gente trata ali na Bela Vista. Você vai vendo algumas construções que o pessoal vai fazendo para poder chegar onde a gente chegou hoje, assim, na Liberdade. Porque foi que nem assim, eu falei, as lanternas é muito reconhecida assim da Liberdade, mas as casas são poucas que sobraram, lógico, como era naquele período, assim, né? E é por isso que, assim, eu acho que quando ele se mantém com um número de pessoas que começa, mesmo com todas essas provocações, não dispersa, né? Tendo, né, a nossa colaboração ali com os nossos guias, com o pessoal que está ajudando, é por isso que eu acho que é fenomenal, entende? As pessoas se prendem no passeio porque elas querem saber da história. Então, quando eu falo que encerra ali, que é para as pessoas, eu falo assim, ó, vocês entenderam como é cronologia histórica, etc. Por isso que quando a gente pega um metrô para ir direto ao Cemitério da Consolação, aí eu já vejo a parte da renovação, que é quando você traz a parte mais lúdica e de arte da cidade com as pessoas... Eu vou dizer que as pessoas famosas, né? As pessoas que eram essas personas que formaram a cultura da cidade ou não. A intenção, por quê? Quando a gente veio para São Paulo, eu gosto muito de aproveitar e conectar o assunto sobrenatural com temáticas do momento. Então, na época que a gente chegou em São Paulo, a gente estava naquele afã da Semana de Arte Moderna de 22. Então, até porque eu criei um manifesto que chama Manifesto Assombrófago, é uma paródia do antropófago do Oswald, que a gente propõe o reencontro com os medos originais a partir das assombrações nativas, dos fantasmas nativos. Nós, vivos, vamos antropofagizar com os mortos. A minha ideia é essa. E sem ser o filme do Walking Dead, que é o morto comendo a gente. Um dos símbolos é a Bapuru, né? Exatamente. Não tô com dúvida, mas é isso. Então, por que a gente ia lá? A gente ia lá meio que tomar a bênção deles. Porque eu acho que só a Anitta Malfatti não tá lá. No Cemitério da Consolação. Eu acho que ela não está. Não. Mas a Tarsila tá lá, o Mário tá lá, o Oswald tá lá, a Dona Olívia tá lá, Monteiro Lobato, que é uma baita polêmica sempre, maravilhosa quando a gente tá lá também. Então, a gente se encontra com esses caras lá. E tem um monte de gente assim que as pessoas... E por que a polêmica a galera do odeia o Monteiro Lobato. Porque ele era racista. Por isso. Não, importante na literatura... Não vou, imagina, menosprezar. Era um cara contestador. Você mas passa assim, por ele toda a história e cai lá. acabou com a Anitta Malfatti. Era entendeu? Então ele era um cara. A gente deixa as pessoas que, enfim, criam o juízo delas a partir dele e tal. Ele era importante, era um cara que tinha significado, mas era racista. Beleza? Não, o engraçado que... Não engraçado de engraçado, pelo amor de Deus, hein? Eu tô falando assim, interessante é que todo o percurso dos túmulos, né, vamos chamar assim, ele causa espanto nas pessoas, porque, primeiro, a Tarsila tá longe do Oswald. Tá.
O Oswald casou lá. Isso. História o louca. Monteiro Lobato, muita gente acaba não sabendo desse lado dele, e quando é citado, a pessoa fica pasma. E aí tem a Dona Olívia. Dona Olívia que financiou, né, cara? Porque você imagina, ela foi a grande responsável por angariar fundos para patrocinar a Semana de Arte Moderna de 22 de uma São Paulo provinciana, horrorosa, pequena. E aí a Semana de 22, com todas as polêmicas, com todas as ausências, com todos os questionamentos, não sei o quê, mudou o status de São Paulo. São Paulo virou cosmopolita naquele momento, cara. Dos malucos que fizeram, porra, não tinha um gato para puxar pelo rabo, eles foram lá e fecharam uma semana o Teatro Municipal. Graças a essas pessoas. Olha, a nossa elite financeira anda tão burra que não consegue reconhecer a importância da cultura, da arte para o país. Que era o que essas pessoas tiveram, mesmo eles não entendendo a magnitude de... A gente tá falando de Barão de Café, de cara que, porra, historicamente explorava. Os caras ainda perceberam, falaram, pô, cara, eu acho que vou dar dinheiro para essa mulher, que eu acho que faz algum sentido o que ela tá falando. A arte muda, cara. A cultura muda o olhar para as coisas. E mesmo assim foram muito criticados na época. Não, foram, mas assim, mas não tem jeito. Arte é crítica. Tem gente que vai assistir aqui e vai falar, mano, esses caras são uns idiotas, não tô entendendo o que esses caras estão fazendo. Vai ter gente que vai falar, tudo bem. Provoquem eles para falar, para acharem razão nisso. É importante. A gente não pode ter medo desse tipo de conflito. Tá tudo bem. Não tem problema. A gente não pode ter o quê? Vou calar eles. Isso que não pode. Vou calar você, Felipe. Você não pode falar isso. Sim. Pô, como assim? Tem que falar, cara. Vamos lá. E outra parte interessante do passeio, que para muita gente que está nos ouvindo, falar que é um passeio no cemitério, parece que a gente está reunindo 150 góticos lá. Os macumbeiros. Bebendo, fumando e etc. Mas, gente... eu sou macumbeiro, eu adoro macumbeiro. Não tem problema nenhum com macumba. Não, aqui também não. O turismo, inclusive dentro do próprio cemitério da Consolação tem um cruzeiro lá. Tem um cruzeiro que você pode... A galera é disciplinada, que só é o lugar para isso. Sim. Pra não ficar acendendo vela em qualquer lugar botando fogo, né? Queimando as coisas. Mas quando a gente fala, por exemplo, isso sim é curioso, que eu vejo que as pessoas notam bastante. Quando a gente fala de arquitetura e faz um passeio no centro de São Paulo, a pessoa fala, legal, prédio, as pessoas tiveram dinheiro, fizeram. Tá. Só que quando a gente fala de arquitetura no cemitério e as pessoas veem, né, quais são os tipos de mausoléus, túmulos, etc., as pessoas ficam chocadas como... Inclusive, tem um túmulo lá que parece uma igreja, parece a igreja lá do Gaudí. Mas era a igreja. Mas é isso, mas lembra que a gente falou que quem rico era enterrado dentro de igreja. Aí o que aconteceu? Houve um problema sanitário muito grande e a elite econômica não queria ser enterrado no cemitério junto com os pobres. Não queria. Sim. Até que obrigaram, falaram, não pode mais enterrar em igreja, gente. Tem um negócio que chama miasma, que é um vaporzinho de defunto, que mata aquela bactéria necrofílica. O cara respira, aquilo morreu todo mundo que ia em igreja. Não vou dar ideia. Não, não precisa enterrar de IML, a gente não está ensinando nada. Como é que faz para matar o povo em igreja? Não é isso. Adoro. São informações. Aqui é um programa de informação. Aqui a gente tem compromisso com informação. O meu mentor espiritual hoje é o Caio Fábio, que é evangélico, amo de paixão. Adoro ir na igreja. Tô brincando. Mas tá vivo. Tá vivo. Tá bom. Pô, Caio é maravilhoso. Caio é maravilhoso. Mas por que a gente tá falando isso? Que os caras construíam igrejas e monumentos exatamente para suprir essa vontade de ser enterrado dentro da igreja. Então, não posso ser enterrado dentro da igreja? Não. Então, o meu jazigo será uma igreja inteira. E é isso mesmo. O cara faz uma igreja, faz o jazigo, entendeu? Mas é muito curioso que a gente pega... Não vou falar o túmulo de quem, porque aí senão é spoiler demais. Já chega, né? A gente vive na era de anti-spoilers. Mas tem um túmulo que tem umas 3 portas. Eu falo, pra quê, né? Então, alguém vai sair andando de lá. E tem um sino. O Thiago fala que vai tocar o sino. E aí, eu já vi gente pedindo desesperadamente. A gente levou uma bronca no último. Os caras ficavam tentando arrancar a corda, tirar a corda do sino para não ficar tocando. Porque você toca 6 vezes o sino da igreja, parece um coveiro que ajuda a gente para fazer. Ele é de outro mundo, mas tem que tocar lá certinho. Se tiver com fé, bebo, ele aparece e ajuda você a encontrar o túmulo. Que é a história do coveiro que morreu
no sepultamento, não vou falar nome também, não sei se pode, né? O nome de uma família de um conde, a filha desse conde morreu e ele estava sepultando a filha desse cara, ele infartou e morreu na hora do sepultamento. E ele volta lá para ajudar o povo a achar os túmulos quando você está procurando e não acha. De qualquer jeito. Vocês querem ouvir a história em loco? Vem com a gente. Se vocês quiserem ver o coveiro vindo, também vem com a gente. Qualquer modo, a gente apresenta. E aí, assim, quando a gente faz o passeio... Eu sei que estou falando muito, viu, Thiago? É porque o tema aqui é muito interessante. O podcast é para falar mesmo. O Thiago, quando a gente vai fazendo o passeio, é muito engraçado que a gente faz o mapeamento de algumas ruas, né? Que é importante. Só que o número dobra quando a gente fala quantas ruas vocês percorrem, porque dentro do o cemitério é tão grande que ele tem ruas próprias dentro dele. Tem, né? Tem, enorme. E aí é também um movimento assim turístico. E as pessoas ainda se ficam no final, porque parece que elas sempre esperam novas e novas histórias. Você acredita que essas pessoas elas querem entender todo o contexto assombroso ou elas querem também fazer parte dessa história? Eu acho mó barato que assim, acaba, tipo, gente, pode ir embora, acabou. E a galera fica... embora. Da vez que eu estive, a galera assim, fica lá. Quer ficar lá. Quero mais. Gisele, vem até o passeio com a gente, Gisele. A galera fica lá, cara. Fica assim, Pô, e é legal, porque assim, é um passeio interativo também. A gente não resume as coisas que eu falo. Tem uma professora que está com a gente, que vai saber muito mais da Tarsila do Amaral, eu não fico eu falando. Falo, vem cá, professora, conta pra gente, explica pra gente. Um monte de história que a gente complementa é a partir das histórias das pessoas que vão. Porque eu conto história de assombração. E eu acho que esse resto que é... Então a galera ajuda a fazer o passeio sempre se renovar. Sim. Então, cara, porra, a história do casamento do Oswald, eu conto agora toda vez que eu vou. Foi algum dia alguém que foi e contou. Que eles casaram lá. Que ele casou com a Pagu lá. Tudo isso. Teve um dia que a gente tava passando, tava tendo uma faculdade de arte. Uma menina novinha, sabia tudo de tudo. Eu fico atrás dela, cara. Explica pra gente tudo o que você quiser. Não vou ficar falando aqui. Fala. Legal pra caramba isso. Todo mundo tá... eu tenho história de não sei quem. Por favor, conte. Minha mãe quase chegou no Joelma. Meu pai fugiu do Joelma. Não sei... Conta pra gente. É verdade o negócio que eu vi aí. Conta. Todo mundo conta, todo mundo tá junto. Parece assim que a gente tá numa expedição de náufragos. Sim. Que a gente tá lá e tá todo mundo meio junto, todo mundo um cuidando do outro. É legal pra caramba essa experiência. Lembra muito o que a gente fala, né, conosco, na nossa organização, na nossa família, que a gente fala que acenda, sente-se e coloque um graveto no fogo e colabore também, né? Sim, essa colaboração é fantástica. E é muito engraçado que, assim, o Thiago tá lá com um megafone. Gente, ele faz com um megafone. Adoro o megafone. Ele tá lá com o megafone falando pra todo mundo. Pamonha de Piracicaba. Sim. Ou ele falou, o gerente enlouqueceu. Aí ele esse vai... Final de semana, um amigo meu, o de Campinas, a gente fez em Campinas esse final de semana. Aí tava o amigo meu, Alê, ele falou, ele tem uma voz assim, vou levar um presente pra você. Que ele é guia de turismo. Sim. Aí, beleza. Pensei que era uma das assombrações. Não, obrigado. Pô, obrigado, Alê. Valeu, cara. Pô, legal. Aí ele levou o bagulho lá de pôr aqui, assim. Que eu falei, não vou usar, não cara. Vai usar, aperta e fala. Eu comprei na China, na loja de guias da China. Falei, mas podia ter comprado, velho. Onde você quiser, não vou usar. Gosto do meu megafone. Não, e é curioso isso, que a pessoa que tá com o megafone, geralmente é a pessoa que... Todo mundo olha e fala, a pessoa quer ser percebida, é ela que vai falar e etc. E o Thiago deixa com que as pessoas participem e elas querem participar. Lá é um lugar que eu vejo as pessoas mais ficarem desinibidas. E com um conteúdo que, para quem não sabe, meu Deus, é um conteúdo pesado. E a pessoa começa a ouvir, eu também já ouvi. Parece que cada um vai adicionando uma peça, né, nessa, com certeza. Nessa engrenagem. Assim. Do primeiro que a gente fez para agora é completamente diferente. Tem essa o evolução, eixo, né? Tem o eixo. Mas assim, mesmo esse lance do arco narrativo, é totalmente intuitivo. A gente só foi perceber isso, falei, cara, olha só isso que a gente tá fazendo. Parece que assim, o cara fez um programa intelectual. Nada, cara, eu olhei e falei, mano, olha isso aqui, ó. Sai do índio, vai pro teatro, vai não sei o quê. Tá. A gente tá explicando São Paulo. Sim. Contando como é São Paulo. São Paulo é comunicação, São Paulo é arte, São Paulo é arquitetura, São Paulo é
implementação, novos... Eu falei, pô, que doideira. Totalmente intuitivo. Ou espiritual, vai saber também. Pode ser um eixo, pode ser alguém que está soprando aqui. Eu acho que é o grande eixo de reconhecimento mesmo, né? Porque a cada uma dessas etapas as pessoas vão se reconhecendo naquela história ou reconhecendo histórias afetivas e trazendo elas para essa colaboração. Eu tô assistindo agora uma série que fala dos caras que produziram o Poderoso Chefão. Tá. Que esqueci, acho que é The Offer, eu acho. E o cara tava fazendo o pitching, né? Pitching é aquela apresentação do projeto. E o cara falando, pô, mas vocês vão fazer um filme sobre a máfia italiana? Pô, como assim, cara? Ele falou, não é um filme sobre a máfia, é um filme sobre família. O Poderoso Chefão é um filme sobre família. O passeio não é um passeio de assombração, é um passeio sobre a gente, cara. Sobre os medos nossos. Sobre ao mesmo tempo, os medos que nos acompanham quando a gente procura arte, medo que acompanha a gente quando a gente se comunica, medo quando a gente encontra arquitetura, medo. Tudo é medo, cara. É medo. O passeio nosso é medo, mas não é um medo que impede você de circular, de transitar, de conhecer, E o centro da cidade tem essa vocação, não tem jeito, cara. De encontrar com essas coisas. Eu vejo igual a construção do Poderoso Chefão, é que a diferença é que o Thiago não fala, eu tenho na proposta. Ele não fala Ele isso. ficou pedindo canole pros outros. Nem isso. E, Thiago, hoje o passeio, você acredita que ele está completo para aquilo que você exerce? Ou você acha que tem uma parte faltante? Você quer adicionar alguma coisa nele? Eu queria dar um jeito de não sair do circo. Tem 2 lugares que eu gostaria de ir, que era no pátio do colégio e que é na faculdade de Direito. Que eu acho que se desse... Mas é duro, porque a gente tá caminhando. Então, eu não gosto da ideia de ir voltar para os lugares. A gente já volta naturalmente pelo Joel. A gente parte do Anhangabaú, dá a volta inteira, volta pelo Joel. Beleza, é uma passadinha só. Não perde o contexto, a gente passa... Mas era um lugar que eu acho que eu gostaria de acessar. Assim. Se um dia a gente, por exemplo, pudesse fazer uma virada cultural, conversar com todo mundo, e os caras abrirem a faculdade pra gente ir lá, por exemplo, no túmulo do Julius Frank, pra galera ver que o cara foi enterrado lá dentro, por que ele foi... O cara que criou uma sociedade secreta. Porque a gente conta essas histórias... Sim. Agora a gente tá fazendo do Império. Já tá perto de... A gente já tá andando. Você pega da casa da Marquesa, que é várias histórias de assombração imperial, a gente conta do Beco do Pinto. Foi uma experiência que foi um guarda metropolitano civil que contou pra gente de um subordinado dele que teve essa experiência. Então a gente falou, temos que contar essa história. Que é um cara que ele viu porque ali era o IML, e ele viu um tipo de cara, um tipo de delegado, uma figura com roupinha de época, enquanto ele estava fazendo a ronda. Sim. E aí ele falou, cara, o que você está fazendo aí dentro? O Beco do Pinto fica fechado. O que você está fazendo aí dentro? A hora que ele foi para cima do cara, o cara saiu correndo e entrou dentro da parede. O cara viu isso na ronda dele. Pô, é sensacional. A gente falou, não, vamos contar essa história. Mas a gente já tinha a história da Marquesa. Observação, não dormir hoje pensando nisso. A história da Marquesa. E, Thiago, isso aí de ir até o Largo São Francisco é para conhecer os colegas de profissão? Não, imagina. Pouca distância de advogado. Deus me livre. Thiago, e aí eu não sei... Eu sou advogado por isso. Por isso. Aí eu tô entrando nisso. Advogado e intérprete... Intérprete não, compositor. Compositor? Intérprete não. Tá ferrado, Com intérprete não, né? Porque o Jamelão falava, né? Que não é puxador, tem que ser intérprete. É intérprete. E aí não é intérprete, é puxador, ele falava que era puxador de carro, puxador de fumo. Eu sou intérprete. Eu sou cantor, eu sou intérprete. E você, compositor, óbvio, a gente tá falando de um storyteller. Eu sempre falo pro Thiago que ele é storyteller, ele... nome em inglês. Ele não aceita isso. Contador de história. Lógico. E aí, Contador Thiago... de histórias assombrosas. É muito bom, porque esse lado lúdico, essa coisa assim mais amistosa para as pessoas, eu sempre falo pro Thiago que ajuda muito ele ser compositor de música. De que música que você é compositor, Thiago? Eu sou de samba. Samba de enredo, samba de carnaval, marchinha. Faço jingle também, já fiz um monte de todo mundo coisa. deve estar pensando no propósito que eu quero chegar, né, Thiago? Aí o Thiago foi compositor de um monte de
de samba, de escola de samba. Eu vou falar um de particular que é um dos meus favoritos. Eu acho legal também. É um dos meus favoritos. Que foi o samba do Morro da Casa Verde, se eu não me engano, de 2014. 2014. Do que falava o samba, Thiago? Se te assustei, desculpa. Tu que é meu de arrepiar. Era dos medos, né? Era dos medos. Sim. Então já é muito antigo essa sua relação com medo, assombração. Cara, sempre gostei de assombração. É que eu falo, tem uma memória afetiva. Eu lembro do meu avô que me contava essas histórias. Então é afeto. É mesmo. É lembrança disso mesmo. De um tempo que, não volta mais. Meu avô morreu. Mas era o cara que contava. Minhas filhas adoram história. Minhas filhas adoram história de assombração. Mas você contava isso pra elas antes de dormir? Não, minha filha, esse final de semana, tava lá. Tinha 200 pessoas comigo. E ela no cemitério andando abarrador. Minha filha tem 9 anos. Que maravilha. E é isso. A gente fala muito sobre esse pilar de experiência turística, né? De experiência guiada. E com uma série de interações, você trouxe aqui na prática, contando aqui para a galera que está nos ouvindo, nos ouvindos, ó. É que são muitos ouvidos. Muitos nos ouvidos. Então, nos indos e nos ouvindos. Para os reconhecedores, a importância de trazer aí narrativas para as experiências turísticas. Eu acho. E essas experiências serem acontecendo na cidade. Na cidade. A gente está em movimento. Posso contar uma coisa que a gente criou agora em Campinas? Eu falei pro Fê que a gente, de repente, pode fazer isso aqui, talvez, tentar ver como. Faço que nem o João Kleber, parem as máquinas, depois do comer. Não, pode contar agora. A gente tá. Lá em Campinas, tem um lugar que é a segunda maior mata urbana do Brasil, que é a Mata Santa Genebra. E eu vou fazer com o pessoal porque é uma autarquia, é mantida pela prefeitura. E a gente vai fazer um passeio agora que chama Procurando o Corpo Seco, que é uma entidade, é uma história contada lá. O Corpo Seco é um tipo de zumbi. Mas o que a gente vai fazer? E esse é o primeiro desafio nosso do Que Te Assombra, fazendo essa ponte entre as histórias de assombração e temas socioambientais. A gente vai contar, por exemplo, a história do Corpo Seco não para de crescer a unha dele. Lá na mata tem 22 onças que moram. Então a gente vai contar a história do Corpo Seco e depois, da hora da garra, a gente associa e explica a história das onças e como funciona a garra das onças. Não sei o que. Aí a gente vai explicar, por exemplo, lobisomem, tem uma história de lobisomem. A gente vai contar a história dos canídeos que vivem ou que transitam por lá. O lobo-guará, o cachorro do mato. Não sei o que. Então a gente faz a interface entre as histórias sobrenaturais, aí sim lendas, aí já mais nesse universo. E aí a gente coloca a história. Então, eu tô falando isso tudo para quê? Para dizer que o storytelling, ele dá vida, a história dá vida para o monumento, que é estático. Perfeito. Para as coisas. Então, você contar a história, você encontrar um jeito de contar aquela história de outra forma, uma forma mais viva, uma forma mais interessante, faz toda a diferença para as coisas ganharem vida, para elas ganharem alma. Perfeito, perfeito. Acho que a gente já está indo para os nossos finalmente aqui. Quero muito te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pela parceria, por estar com a gente aí construindo esse algo novo, né? Porque eu ouvi o Nizam falando na semana passada que a juventude, a nossa geração, e eu me considero um jovem, e os meus amigos sabem, né? Porque eu falo jovem para todo mundo. Meu corpo não, mas eu também. Meu joelho, que falta um pouco dessa utopia na nossa geração para a gente construir esse algo novo, para a gente convidar essas novas elites ou essas antigas elites que não estão vendo toda essa transformação que está acontecendo a partir da cultura, a partir da arte, a partir da vida nas cidades. Opa. Então, eu acho que a gente tem aí um propósito muito grande de democratizar isso, e o Reconheço Que Te Assombra é uma das formas para que a gente possa fazer isso, e isso vem criando uma proporção assim que deixa a gente feliz pra caramba, né? Porque a cada passeio, a cada experiência tem mais gente se inscrevendo, as vagas acabam, e aí o quórum não tem aquela quebra como nos passeios convencionais ou até mesmo em qualquer tipo de curso, palestra, show, que tem uma quebra natural. Não, a gente consegue manter aí.
Então, queria te parabenizar que por isso, essa cara. coragem. Parabéns pra gente, pô. Te agradecer por essa generosidade e tamo junto. Ô, Fei, conta pra gente como que o pessoal faz aí para participar desse Olha, você pode seguir a gente nas redes, @reconheça-sp, conhecer a história do Kit Assombra, no @o Kit Assombra, e fazer as inscrições nos links que a gente tem todos os meses, 2 vezes passeios por mês que a gente faz. Reconheça o Kit Assombra, segue a gente nas principais plataformas de streaming, no YouTube, ativa o sininho, se inscreve para conhecer mais outros projetos que a gente tem. E antes de encerrar, Thiago... Não vai pedir para cantar, hein? Não, mas eu vou pedir Obrigado. aqui um lugar em São Paulo em especial que você recomenda para os nossos reconhecedores. Capela dos Aflitos, sem dúvida. Tá aí, gente. Reconheça Talk. Ele recomenda e ele te leva até lá. É. Vem com a gente. A gente, né, leva. Nós levamos, Sim. né?